recebendo com muito prazer aqui. Muito obrigado por ter atendido. A gente sabe que na fase boa, na tranquilidade, Pedro, é mais fácil vir. E aí quando vem em um período que em 18 dias, falei aqui ontem, meu vídeo até tá circulando aí, que o Atlético em 18 dias viveu 8 meses. Pressão, falta de resultado, ganho em casa, manifestação na porta do CT. É impressionante o começo de ano do Atlético. E aí você veio, aceitou, agradecendo ao Domênico aqui, toda a comunicação do Atlético. Obrigado por aceitar esse papo aqui à noite. Imagina, boa noite a todos. Obrigado aqui pelo convite. Realmente são 18 dias aqui bem intensos, né? Mas é da grandeza do tamanho do Galo, né? Então, tô bem feliz. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas bem confiante aí que esse ano vai ser um ano bem... Aliás, um ano desafiador, mas um ano com bastante sucesso pra gente. E como é que é o Pedro como CEO do Atlético? Eu digo, substituindo Bruno Musi, na verdade eu quero saber na lata, você tem autonomia para trabalhar ou você tem que pedir bênção para conselho, pedir, eu vou consultar o Rafael Menin, eu vou consultar o Rubens, ou não, você chega, pode colocar o bonecão na mesa lá que você banca. Como é que é a sua postura e a sua posição hoje no Galo? Boa. Obrigado pela pergunta, tá, CJ? Porque realmente muitas vezes o que eu leio e vejo na mídia não é o que acontece no nosso dia a dia, né, na realidade. Eu fui sócio da UI, né, da Ernst Young, por 8 anos. Né, eu liderei toda a área de esportes lá na América Latina, né, durante esse período. A UI é uma das maiores consultorias do mundo e me preparei, né, sempre atuando aqui no setor, já estou há quase 20 anos no setor, né, trabalhando com quase todos os clubes, federação, enfim, investidores, etc. e tal. Quando me veio o convite, né, para trabalhar aqui no Galo, eu já atuava como consultor do Galo desde 2020, mais ou menos ali na pandemia, no período da pandemia, então já com mais de 5 anos de casa, né? Obviamente do outro lado da mesa, mas quando veio esse convite, eu perguntei como é que funcionaria essa estrutura, ou o que o conselho vislumbraria com uma ação de um CEO. Né? E foi interessante que tanto o Rubens, Rafael, todo o conselho, né, da SAF falou o seguinte, me apresenta um plano de negócios e aí a gente vê se ele de fato encaixa daquilo que a gente acredita. Então eu desenhei literalmente um business plan, um plano de negócio e as palavras do Rubens foi o seguinte, legal, então você tem a caneta para implementar exatamente isso que está desenhado, porque é o que a gente acredita. Então, resumindo um pouco a história, confesso que não teria saído da UI, né, trabalhando numa consultoria tão gigante, para não conseguir implementar aquilo que eu acredito e que de fato foi aprovado dentro do Conselho da SAF. Bom saber, até porque o mérito também pode ser seu, com toda uma equipe, mas as cobranças também direcionadas aí. Iguinho, vamos lá? Pois é. Bom, primeiro, eu acho até que o Pedro, como pessoa, eu acho que tem a oportunidade de se apresentar um pouco, de falar como caiu no futebol, como veio parar no Atlético, enfim. Acho que a gente pode dar essa oportunidade. Mas já junto com isso, Pedro, eu vou te perguntar uma situação que incomoda muito ao torcedor atleticano, que é a questão das dívidas do clube. Todo dia tem uma bomba nova entrando, né? O Rubens deu uma entrevista há pouco tempo falando, gente, torcedor pode ficar tranquilo que a dívida tem CPF. O Atlético não vai quebrar e eu tô por aqui, eu tô bancando isso. E aí 2 semanas depois, aparece uma dívida com o Palestino de $500 mil, que impede, por exemplo, uma negociação ou atrapalha uma negociação do Lucas Assad. Aí aparece uma dívida com o Clube do Remo e a gente fala, pô, mas a dívida não tem CPF, não tem dono? Vai lá e banca o negócio, pô. É isso que o torcedor quer que os acionistas fazem. Como que funciona essa gestão dessas dívidas, principalmente dessas bombas que acabam estourando? E por que Rubens, Rafael, Ricardo, que tem patrimônio aí acima de 10, 15 bi, não tem esse dinheiro disponível para chegar e falar, pô, eu não vou sujar meu nome devendo R$280 mil para o Matheus Mendes, que está lá no Alverca hoje? Esse é um desafio constante, né? Eu ainda tenho pouco tempo de casa, mas o que nós fizemos foi o seguinte, a gente levantou tudo aquilo que é o passivo, tudo aquilo que tem a vencer e o que está vencido do Atlético. E aí a gente começou a ver quais são as que têm maior impacto ou menor impacto, né? As que têm mais risco ou menos, né? Então, se você deixar de pagar um clube de fora, né, você corre um risco de transfer ban numa velocidade maior do que de um clube brasileiro, por exemplo, né? Isso pré-fair play financeiro, né? Quando a gente começa a discutir salário, direito de imagem, enfim, nós fizemos toda uma análise criteriosa nesse sentido, tá? E aí o que nós identificamos? Primeiro ponto. Pode ficar sem o fone, tá? Esse aqui não atrapalha? Não, pode ficar sempre. Salário e direito de imagem. 100% em dia, não tem discussão. Essa é uma coisa indiscutível dentro do Atlético. Né? Não vai acontecer igual aconteceu em julho do ano passado, foi o caos. Mas pode falar uma coisa? Eu confesso que eu fui olhar ponto a ponto também para saber os riscos, pensando que eu estou entrando também nessa operação. Né? É curioso entender, né? Quando a gente vê salário, né? Salário CLT, quando a gente olhar, não houve atraso, né? Como foi noticiado, os funcionários tinham... Nenhum funcionário teve atraso de CLT, tá? Diferente do que foi. Por isso que eu falei, tem vezes que a gente lê alguma coisa na mídia, quando a gente vai ver no dia a dia, não funciona tão bem. Né? Na prática, não é bem isso. Então, salário, direito de imagem, tudo aquilo que a gente olha que tem impacto na operação no dia a dia, isso é prioritário. Né? Dívidas com clubes brasileiros. Nós fomos ligando quase que 1 a 1. Né? Cristiano do Cuiabá, né? Botafogo, Atlético Paranaense. Então, a gente foi listando, primeiro, as que têm maior risco, maior impacto, e outras.
para que a gente possa recuperar e ter a credibilidade necessária para o mercado. Porque o mercado se fala, o nosso mercado é pequeno. Então, para que a gente tenha um selo de pagador, para que a gente tenha um selo de credibilidade, faz parte do trabalho. Então, a gente iniciou isso. Tá? Então, citei alguns que a gente já de fato executou, né? E outros que ainda estão na fila. Por isso que eu falei, tem vencidos e tem a vencer. Então, estamos fazendo esse trabalho e, de novo, ele é muito desafiador no curto prazo, mas eu consigo vislumbrar ali um Atlético que a gente vai ter um ano melhor do que a gente teve no ano passado, não só em termos de gestão, mas eu acho que vai ser só uma consequência a nossa performance também. Tá? Mas, de novo, o salário, direito de imagem é ponto pacífico, não tem um centavo ali atrasado. Clubes brasileiros, fomos listando. Clubes internacionais estão... Você comentou de pessoa física? É uma sociedade anônima. De fato, ela impacta a pessoa física. Né? Então, nossos acionistas também nos pressionam nesse sentido. Então, o trabalho está andando bem melhor do que aquilo que eu imaginava ou que eu lia na mídia, principalmente no final do ano passado. E esse aporte de meio bi, ele está previsto mesmo, ele está, entre aspas, garantido para esse primeiro trimestre, que o Rafael falou que no final desse primeiro trimestre tem essa... Tá previsto sim. A gente dividiu a dívida naquilo que a gente chama de dívida onerosa, aquela que não machuca no dia a dia, e as dívidas são mais saudáveis. Quando eu falo saudável, tem dívida que é de investimento, né, que é natural. Por exemplo, tem até tributária, que está refinanciada, então não tem necessidade de antecipação ou de pagamento, ela não machuca o dia a dia. Mas tem uma dívida que é a dívida bancária, né, que ela, com uma taxa de juros no Brasil, estamos falando de uma taxa de 15%, ela machuca no dia a dia. Ela faz com que a gente tire o dinheiro do futebol e pague juros. Só no ano passado nós estamos falando ali de mais de 150 milhões que a gente pagou de despesa financeira. É um dinheiro que a gente tira do futebol, né? A gente tira da alta performance para pagar de despesa financeira. Então a gente mapeou qual que era essa dívida, qual era o tamanho e quais eram as possíveis operações para melhorar nosso fluxo. Né? Então esse aporte ele vem exatamente para atacar essa dívida. Né? Então quando a gente fala aporte, nossa, Pedro, então o Galo vai sair contratando todo mundo? Não, ele vai fazer com que essa dívida onerosa nos machuque menos. Tá? Então, mas sim, ela está prevista para acontecer já nesses próximos meses. Tá? Ô Gui, eu sei que você quer perguntar, mas aí eu preciso pegar uma carona nessa resposta da pergunta do Iguinho. Porque o perfil Galo Board, aqui no antigo Twitter, no X, ele falou, olha, se tiver possibilidade de fazer alguma dessas perguntas, e aí uma vai ao encontro dessa que você acabou de falar. Ele pergunta, por que mesmo com as taxas de juros dos CRIs, certificados, né, imobiliários, aí, sendo maiores que as dívidas bancárias e as garantias sendo mais agressivas, vocês escolheram priorizar a quitação das bancárias com o novo aporte? Uma boa pergunta. O CRI a gente também está discutindo, tá? Como fazer. Né? Tem dívida que a gente fala, a gente tem que pensar no histórico do Atlético perante as instituições financeiras. Né? Quando a gente faz um reperfilamento de dívida, as empresas que têm um rating, né, que a gente chama vamos dizer assim, uma avaliação de baixo risco, elas conseguem taxas melhores. Né? Não é o caso do Galo. Então, por isso, a gente está rediscutindo todas. O CRI é uma delas. Mas o CRI, para você ter uma ideia, a gente está falando de uma dívida que era de mais ou menos 430 milhões, hoje nós estamos falando mais ou menos de 280. Então, os crisistas, né, que a gente chama, eles estão recebendo, de fato. Está sendo um bom investimento para eles. Né? A operação da Arena, ela se paga. Então, ela não é uma que machuca no dia a dia. Por isso eu falo, a gente mapeia e vê qual que é a primeira que a gente tem que atacar. O CRI da Arena machuca menos. Né? Porque a operação ela já se sustenta. Agora, a dívida bancária ali, ela de fato nos onera mais. Boa, vai lá, Gui, antes do intervalo. Pedro, boa noite. É prazer muito grande poder conversar contigo pessoalmente. Acompanho já a sua trajetória há bastante tempo. Quando o Atlético anunciou o seu nome, eu disse aqui no programa que tinha feito a escolha perfeita. Eu queria voltar nessa história do CRI, porque eu tenho certeza que a grande maioria da torcida não entende, não está acostumada com esse tipo de expressão. Explica para o torcedor o que é o CRI e o que vocês estão fazendo, assim, numa linguagem bem, vamos dizer assim, para leigo mesmo entender. O CRI, na verdade, ele é um instrumento financeiro no qual diferentes perfis de investidores podem fazer e a gente promete um retorno para ele, dando como garantia os próprios recebíveis da Arena. O que são os recebíveis? Bilheteria, sócios torcedoras, cadeiras, tudo aquilo que tem de receita atrelado àquela operação. E aí a gente faz eles, na verdade, nos emprestam esse dinheiro, né, os crisistas que a gente chama, eles nos emprestam para que a gente acelere, no caso foi a construção da Arena. E aí com isso, a gente paga com a operação da Arena, a gente paga o investimento deles. A grosso modo, é isso, é um investimento simples, que tem uma garantia, não só a própria Arena como garantia, mas todos os recebíveis, e a gente vai remunerando quem nos emprestou dinheiro para a construção. Pra gente que é pobre, Gui, é tipo um financiamento imobiliário, entendeu? Só que o Atlético ele não é o banco, é quem tá tirando esse financiamento imobiliário e o pessoal tá lá bancando. Tem a garantia do apartamento, no caso tem a garantia do negócio da Arena. E já vou aqui já acionar mais uma pergunta que chega aqui, ô Pedro. Achei muito interessante aqui, mais uma da Galo Board, que ele fala que você cita um reperfilamento das dívidas onerosas do clube, mas ele queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso, se vocês vão alongar a dívida ou vão fazer uma espécie de FIDC para ter fluxo de caixa. Não. Assim, CJ, é importante a gente entender quando tem uma dívida de curto prazo, né, que é aquela coisa do cheque especial, aquela coisa que, tá batendo na porta. Que você fala, eu preciso fazer alguma coisa, e tem aquela dívida que é o meu financiamento imobiliário. Né? É meu investimento, não adianta eu querer negociar, porque a taxa é boa, né? Então eu posso deixar essa dívida. Né? Muitas vezes quando a gente fala de operação financeira, tem algumas dívidas que é melhor você deixar ali.
Tá? Então, vou dar um exemplo simples. Eu vou comprar um carro. Eu chego lá para comprar um carro e aí você tem a taxa zero. Em 24 vezes, taxa zero. Pô, eu não vou me descapitalizar para pagar essa dívida, porque com esse meu dinheiro eu posso fazer outras operações, né? E essa aqui não está me machucando. Então, quando a gente fala nesse reperfilamento, a gente começa a pegar a dívida do cheque especial, do cartão de crédito, essa que a gente tem maior dificuldade que me estrangula no dia a dia, né? Então, quando a gente faz uma operação nesse sentido, a gente faz quase que um chamamento desses credores, né, e renegocia. Quando a gente fala reperfilar, pode ser uma renegociação de alongar a dívida, falar, eu não consigo te pagar agora, ou banco, não consigo te pagar o cheque especial, mas se você me parcelar em 24 vezes, eu vou te pagando com o tempo. Essa é uma maneira. Outra é utilizar outro veículo, né, que é o que a gente tem discutido bastante no Galo. Pode ser um aporte de fora, pode ser um aporte do próprio investidor, ou pode ser simplesmente uma subida da dívida. O que é uma subida da dívida? Vou utilizar outro veículo para pagar a dívida. Por quê? Porque eu não tenho um rating bom aqui no Atlético, né, não tenho uma nota de crédito boa, mas eu tenho outro veículo aqui que tem. Então, posso negociar de outra maneira. Então, existem diversas alternativas nesse sentido. O fato é, a gente quer estancar aquela dívida do cheque especial e do cartão de crédito que está nos impactando aqui no dia a dia. Pedro, você tem uma dívida que é uma dívida que impacta muito no futebol, que é a dívida com agentes. Todos, ou praticamente todos os agentes, os grandes agentes, reclamam de que o Atlético não paga ninguém. E isso acaba desmotivando esses agentes a trazerem os seus principais jogadores para cá, porque o Atlético negocia uma comissão e esse comissionamento ele não é pago, fica talvez até por ter um perfil com juros menores, sem impactar na parte desportiva também, fica com uma dívida para lá. Como tem sido atacado esse problema, como tem sido atacado esse tipo de dívida, para que os principais jogadores, os principais players também trabalhem com o Atlético na chegada de jogadores? Quando a gente listou todas as dívidas, né, a gente está fazendo esse exercício, mas quando a gente lista, a gente faz esse mapeamento, né? A gente, ele traz risco, obviamente. Por quê? Porque a gente deixa de ser atrativo para os atletas. Mas veja bem como algumas vezes a gente lê algo na mídia e depois a gente vê no nosso dia a dia. Vocês viram a entrevista do Michael? Na apresentação dele? Sim. Ele falou assim, eu estou indo para o Atlético porque eu gostei do projeto do Atlético. O projeto do Atlético me seduziu. Renan Lodge falou a mesma coisa. Inclusive eu perguntei para os dois que qual era projeto? esse projeto e eles explicaram muito bem também. Exato. Então, assim, a gente está criando ali os pilares de sustentação exatamente para demonstrar que que visão que a gente quer do Atlético no futuro. A gente tem um projeto que a gente chama Galo 2030, que é o 2030. Né? O Galo sendo protagonista de tudo aquilo que ele tiver inserido, dentro e fora de campo. Pautas do setor, a gente quer estar inserido como protagonista. Competições dentro de campo, a gente quer ser protagonista. Então, a gente está começando a executar todo aquele passo a passo para que o Galo seja visto dessa maneira, seja representado dessa maneira, né? Então, seja com discussões setoriais, com o governo, com o CBF, Comebol, enfim, o Galo é protagonista. Esse é um ponto-chave para a gente. Então, quando a gente olha voltando para a sua questão da dívida, a gente desenhou um plano para isso, tá? E a gente tem apresentado ele ao mercado, tá? Os agentes têm visto isso, todos os que a gente chama, toda a cadeia do futebol está vendo isso, tá? Eu citei jogador para colocar como exemplo, mas vamos comparar com o que a gente está vendo no mercado. O Galo talvez seja a única SAF no Brasil de que, de fato, pagou, ou está pagando, ou vai pagar todas as suas dívidas. A gente não entrou em recuperação judicial, a gente não utilizou nenhum mecanismo em termos de não pagamento aos credores, a gente está fazendo tudo isso passo a passo. Então, quando a gente pensa na reestruturação do Atlético, ela não é tão rápida quanto a dos outros. Ela é mais onerosa, ela é mais exatamente pelo perfil de acionistas que a gente tem. Então, assim, é um trabalho desafiador, mas eu tenho certeza que ano que vem, daqui 2 anos, todo ano, quando eu for voltando aqui, tá? A gente pode até marcar já de maneira fixa. Periódica, boa. Vocês vão ver a evolução, tá? Eu tenho certeza disso. Ô, Gui, você vai perguntar, mas eu sei a resposta, sei que vocês também sabem, já foi dito muito isso, mas se tem um ouvinte, um telespectador com essa dúvida, nada melhor do que esclarecer. O Renan do Buritis, porque os acionistas na época não entraram com a recuperação judicial, como aconteceu com o Cruzeiro. Você falou e citou recuperação judicial, por isso que eu estou dando aí a moral para o nosso telespectador também. Exato. Nós não entramos e não vamos entrar. Não só pelo perfil de acionista, pelo perfil da dívida e pelo projeto que a gente desenhou, né? Nós vamos honrar com os compromissos que foram firmados, né? Então, de acordo com a nossa realidade. Então, esse é o nosso projeto. São dívidas distintas também, vai lá, Gui. Ô Pedro, dá para dizer que você é um dos criadores, um dos colaboradores, um dos maiores na criação do Fair Play, né? Você conhece a fundo todas as regras. E as negociações que serão feitas e já estão sendo feitas em 2026 já começam a ter responsabilidades já nos próximos 12 meses, ok? O Atlético não fez a maior contratação em termos de valores do futebol brasileiro nesse início de temporada. Mas em termos de número de atletas, eu tenho para mim que o Atlético fez o maior volume de contratações. Já são 6 jogadores praticamente. E né, Dodô? contando. Então o Atlético está investindo. E como, então, diante de toda essa situação financeira que você descreveu para a gente, como o Atlético vai fazer? Porque me parece que dos 6 jogadores, 5, com exceção do Renan Lodge, o Atlético tem compromissos financeiros para poder quitar isso tudo em 26 sem correr nenhum risco.
inclusive com o Renan Lodge. Até até uma quebra de paradigma. Muitas vezes fala assim, o atleta veio de graça. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Né? Você tem a luva, você tem a comissão e o caixa é único do clube. Né? Então muitas vezes eu vejo alguém falando, o atleta veio de graça. Não, a gente não pode cair nessa. Não teve dinheiro pro clube de lá, mas saindo daqui... Exatamente. Né? Quem você pagou não vai fazer diferença, porque o fato é que o dinheiro saiu. Mas a gente fez um planejamento exatamente nesse ponto, Guilherme. O Fair Play financeiro, ele inicia agora em janeiro, né? Eu fui um dos consultores técnicos ali na elaboração do projeto. Tudo aquilo que é do passado, você tem até novembro para se adaptar, para pagar em dia, vamos dizer assim. Agora, tudo aquilo que foi feito a partir de janeiro, ele já entra no Fair Play. Então, agora a gente tem que demonstrar ou comprovar que os pagamentos estão em dia. Né? A primeira vai ser agora em março. Tá? A gente fez um desenho de fluxo de caixa exatamente pensando nas dificuldades de curto prazo do Atlético, mas pensando onde que a gente quer chegar nesse ano. Então, tá tudo assim desenhado. Obviamente, o futebol tem a sua volatilidade e o começo de ano é sempre mais complexo para um clube de futebol em termos de fluxo de caixa. Tá? Mas as contratações estão sendo feitas pensando numa linha do tempo. Nenhuma contratação é à vista. Né? A gente tem que lembrar, tudo tem um fluxo. Né? Não só a contratação, mas as luvas e também salário, direito de imagem, etc. E tal. Então, a gente está trabalhando bastante com fluxo de caixa para evitar, e eu até brinco bastante internamente, eu vou testar esse modelo do Fair Play financeiro que eu desenhei. Quero ver se ele funciona bem. Quero ver se eu sou bom. E dentro dessa questão dos investimentos, ô Pedro, o Atlético tem feito outros investimentos também na Cidade do Galo, né? Melhorias para a categoria de base, a academia do profissional também sendo renovada, que é uma necessidade, foi eleita em determinado momento como o melhor centro de treinamento do Brasil, mas vai também passando e perecendo. Essa capacidade de investimento do Atlético hoje ainda tem um fôlego, porque a gente está trazendo agora o Cassierra, que chega amanhã, e todo mundo quer aquele jogador que está faltando desde o ano passado, que é o camisa 5. Ele quer zagueiro também. E é um jogador caro, esse jogador no padrão que o Sampaoli quer e que o Atlético realmente precisa se quiser disputar títulos. Né? O Atlético ainda tem um fôlego para poder ter esse investimento nesses jogadores, porque o Atlético hoje já deve ter investido bem ali seus... sei lá, 25, 30 milhões de euros em contratações aí, óbvio, dentro desse fluxo que você falou de pagamento, mas investiu uma boa grana. É uma boa provocação, porque eu vou te explicar que existe o que a gente chama de curto, médio e longo prazo. Eu comentei do Galo 2030, né, onde a gente quer chegar em 2030, mas quais são as ações necessárias? Então, curto prazo, a gente precisa de um atacante. Isso é de curto prazo. Né? Então, dentro da governança que a gente estruturou dentro do departamento de futebol, é o seguinte, tem a parte técnica, né? Sampaoli, obviamente, tem a visão técnica do perfil de atleta que ele quer, a maneira como ele quer propor o jogo. Né? Existe o Paulo Brax, que faz toda essa gestão do departamento de futebol, e tem o meu papel, que é um papel mais institucional, para que a gente consiga cumprir todas aquelas ações para chegar onde a gente precisa. Então, quando a gente fala numa contratação de um centroavante, né, ele funciona tecnicamente para o modelo de jogo? Funciona. Ele tem um perfil de atleta que a gente busca, seja por idade, seja por comportamento, seja por ambiente de grupo? Legal. O fluxo de caixa comporta dessa maneira? Então a gente tem todo um passo a passo. Ele vai ter revenda? Não vai ter revenda? Ele é um cara que, na verdade, potencializa os outros? Né? Então a gente tem todo um desenho e existe um centro de inteligência do Galo, que é o SIGA, que, cara, tem sistemas que vocês não podem imaginar. Tá? São, assim, centenas de atletas que eles vão mapeando dia a dia, tá? Todos os dias, falando assim, pô, esse atleta aqui é fantástico, mas ele teve um problema familiar e talvez possa impactar porque ele separou da mulher. Cara, eles sabem tudo. Tudo. Comportamento técnico, tático. Esse cara aqui não funciona porque o giro de corpo dele não é o mesmo. Então, para aquela posição de volante, ele não funciona para o modelo de jogo do Sampaoli. E aí a gente vai mapeando, por isso que eu falei, técnico, financeiro, institucional, para que a gente consiga atingir os objetivos. Tá? Então, esse é o departamento de futebol. Tá? Ele tá muito bem desenhado nesse sentido. Tá? Quando a gente olha, de novo, médio e longo prazo, a gente quer que a base seja referência no Brasil. O que a gente precisa para isso? A infra. A gente precisa da melhor infra do Brasil. Então, nós iniciamos agora a obra do novo CT da base. Tá? Um investimento inicial de aproximadamente 10 milhões de reais nesse momento. A gente até brincou que o profissional vai brigar depois, que ele vai querer ficar no da base, da maneira que está desenhado ali. Cara, as coisas de última geração. O arquiteto que desenhou, assim, é um negócio muito legal. É Bernardo? Hã? É Bernardo Facasvogel? Pô, você estudou antes de vir pra cá, tudo ele que faz. Né? Não, ele é gente boa, atleticano. Não, assim, fantástico, assim, com todos os benchmarks, né, com tudo as referências, fantástico, tá? A gente também está em obra do profissional, né? A gente está revitalizando algumas áreas, também tem um projeto já futuro para isso. Então, assim, infra, beleza. Tecnologia, por isso que eu comentei do SIGA. O SIGA tem uns sistemas que, assim, eu já trabalhei com quase todos os clubes aqui no Brasil, tá? Eu não vi nenhum parecido com o que o SIGA tem, tá? Para não ser injusto, o do Atlético Paranaense é parecido, tá? Para não ser injusto. Mas, assim, são dezenas de sistemas, não é 1, 2, 3. É dezenas de sistemas que mapeiam tudo, tem todos os dados possíveis e impossíveis de todos os atletas que vocês podem imaginar. Então, tecnologia, perfeito. E aí a terceira perna, que parece que é mais simples, mas é a mais complexa, que é de pessoas.
pessoas que têm aderência com o projeto que a gente quer, né? Então, que acreditam naquele projeto. Então, a gente fez algumas movimentações no departamento de futebol, foi noticiado aqui por vocês no começo do ano, de pessoas, né? A gente está trazendo algumas outras pessoas, tem algumas pessoas que a gente está mudando de área. Então, assim, departamento de futebol, olhando numa visão curto, médio e longo prazo, eu acho que a gente está no caminho certo. Então, eu torço muito assim para que dê certo. E quando o torcedor atleticano escuta data, ele chega a dar uma arrepiada. Você falou 2030, 2030, é porque num passado bem recente, algumas datas, alguns anos foram falados ao torcedor, sabe, ô Pedro? E o torcedor falou, pô, beleza, mas chegou a data e não aconteceu. Então, assim, nós estamos em 2023, não duvido de forma alguma seu projeto, mas torço para que ele aconteça. Pode acontecer uma pandemia como aconteceu e aí derruba muita coisa, pode, mas as datas, elas precisam, ao serem faladas, serem apresentadas, sabe? E o Rodrigo, aí eu não sei se é Jordan ou Jordan, tem até uma pergunta que eu vejo muito o torcedor atleticano fazer na rua ali. Tem um investidor do Atlético, está sendo investigado, foi afastado. E esse dinheiro que foi aportado lá, como é que fica? Eu sei que o Atlético já emitiu uma nota, mas a gente precisa saber um pouco mais sobre isso, esclarecer. Esse investimento, ele vai ser devolvido, ele não vai, ele está bloqueado, como é que é? O investimento foi convertido em ações, né, em ações da SAF. O fato é que a gente precisa entender uma situação clara. O Atlético não é investigado de nada, ele não faz parte da investigação. O Atlético não tem nada a ver com a investigação. É o CPF, ele não é o CNPJ. Exatamente. Né? O que nós fizemos, e fizemos tudo aquilo que está no nosso alcance em termos de compliance, etc. e tal, de prestação de conta, que é, nós afastamos o acionista do conselho, né? Ele não faz parte do conselho de administração, então não tem voz ativa em nada da operação, né? Pensando num potencial aporte, no futuro próximo que a gente vislumbra, provavelmente vai se limitar numa participação quase que irrelevante, assim, em termos operacionais. Então, o risco está bem mapeado. Eu perguntei a ele sobre esse caso do Galo da Madrugada, né, que virou motivo de piada. Mas existe o processo em que pé que está e que foi, onde ou quando foi criado esse processo, ô Pedro, virou piada, mas que existe ou não? Olha, eu confesso que quando eu tomei conhecimento, também falei, que está acontecendo aqui? Que absurdo é esse? Mas aí eu fui ver com um pouco mais de profundidade. Não sou advogado, tá? Já trago esse ponto, talvez os termos possam não ser os adequados, os perfeitos, né? Mas o fato é que fui ver uma disputa que foi iniciada em 2012. Né? Então isso por si só já me chamou a atenção. Falei, por que está saindo na mídia agora? Qual que é a discussão? E ele foi judicializado só 10 anos depois. Foi em 2022. E ocorre que houve uma inscrição, tá? Numa atividade, né? Uma sublinha que é de atividade esportiva. E aí o Galo, tudo aquilo que tem relacionado à atividade esportiva, na verdade a gente tem essa propriedade. Então é um trabalho assim do jurídico até fantástico, tá? Se você jogar no Google agora e digitar Galo, você vai ver que cai no Atlético, tá? Então por quê? Porque há um mapeamento nesse sentido, né, de proteção à marca, né, do Galo. Então aí você pergunta assim, então ninguém pode utilizar a marca Galo em lugar nenhum? Pode, desde que não esteja atrelada à atividade esportiva. Né? Então, o Galo, né, o Atlético, no caso... O Galo Maringá tem que mudar de nome também? Hã? O Galo Maringá também tem que mudar de nome? Tudo aquilo que tem atividade esportiva com o nome Galo, a gente protege. Por quê? Imagina que amanhã depois a gente quer criar uma escolinha ou quer criar alguma coisa relacionada a Galo e alguém fez essa fala, não, essa propriedade não é mais sua, é de uma outra pessoa. Então a gente faz esse trabalho e, assim, são dezenas de propriedades que são de propriedade do Atlético. Tá? Essa, por coincidência, né, ela utilizou de atividade esportiva. E aí que pegou no então Galo. Quer dizer, só para ver se o torcedor entender. O Galo da Madrugada, manifestação cultural, carnavalesca, bloco famoso, espetacular, ele pediu um acréscimo ou uma inscrição na área esportiva, é isso? Exato. O Atlético, né, no caso, apoia todas as manifestações culturais, não tem nada a ver, né, em relação àquela atividade especificamente. O único ponto é que foi feito um registro de marca em atividade esportiva. É por isso que foi sinalizado dentro do jurídico e começou essa disputa e discussão. Essa é só a atual, viu, CJ? Há pouco tempo, não sei se o Dodô estava no Galo ainda ou se já tinha saído na época, teve uma disputa que o Galo estava acionando a tia do bolo, velho. A moça que fazia o bolo com o escudo do Galo e tal, e não podia divulgar no Instagram que ela fazia o bolo com o escudo do Galo. Teve um negócio desse um tempo atrás. O Domênico, pode falar, Domênico? Boa noite, Tudo valeu, bom, Dodô? CJ. Dodô? Taliba, Saudade, Guilherme. hein? Boa noite, saudade, cara. Chegava aqui, aqui, ó. 8 horas da noite, 7h45, olha que beleza. Eu jogava futebol, andava de pedalava. bicicleta, Vai, cara. trouxa. Agora ele me põe pra trabalhar às 7 horas da manhã, cara, nas férias. Aqui, ó, Você ganhava chegou... um terço só. Ganhava bem. Esse negócio é interessante, o que você está dizendo, e eu estava conversando outro dia com o Pedro Torquato, que é o nosso diretor jurídico, sobre essa questão do bolo, né? E as pessoas, que coisa mesquinha. O Atlético está inviabilizando o ganha-pão da senhorinha que faz o bolo. Cara, o bolo, quando ele sai com a marca Atlético, né? E eu também não vou saber os termos jurídicos, assim como o Pedro falou ali, ele tem essa simbologia de estar ligado ao clube. E se alguém compra um bolo com a marca Atlético, passa mal e morre por conta do bolo, o Atlético, ele é corresponsável. Não é. É corresponsável. Não é. Dependendo do que você põe para vender,
a forma que você faz esse tipo de coisa, se você não tiver esse cuidado, entendeu? Por exemplo, vou te dar outro Fala que é o exemplo. bolo oficial do Atlético é esse. Vou te dar outro exemplo. O Galo Doido. O Galo Doido é legal, Tá. hein? Tem um Galo Doido fake rodando nas festas aí. Não, o Galo Doido lá no interior, em Teoflotone, em Valadares, em Montes Claros, em Varginha. Cara, a gente teve um problema há um tempo atrás, você vai se lembrar, do Galo Doido, da polêmica com a zagueira do futebol feminino. Sim. Né? Você imagina que tem um Galo Doido numa festa lá em Montes Claros e tem algum tipo de questão de assédio a uma criança. É a imagem do Atlético que está ali. Justo, a É iniciativa é muito mais complicado do que a gente imagina. Aliás, faz um Galo Doido na carreta furacão, ia ser legal demais. Ia ser legal demais, né? E aí, é o que o Pedro está dizendo, né? Esse é um processo que começou em 2012, numa esfera administrativa, e veio até 2022, onde foi judicializado, e agora, em 2025, né, em janeiro agora de 2026, desculpa, 15, 20 dias, saiu, A decisão. em primeira instância, a decisão. E Ela vai recorrer? nós estamos, sim, há, sei lá, 20, 30 dias do Carnaval. Então isso gerou toda essa polêmica em relação ao Galo da Madrugada. O Atlético não tem absolutamente, como o Pedro colocou, nada contra o Galo da Madrugada. Quer que o Galo da Madrugada saia, que o Galo Folia, que é uma marca do Galo da Madrugada, saia. Não tem problema nenhum. A questão é que eles poderiam ter feito essa inscrição numa esfera cultural, musical, de lazer, de turismo, e fizeram na esfera esportiva. Nada além disso. Porque o que eu vi de gente falando bobagem em relação a isso foi um absurdo. Então é bom que a gente esclareça isso, porque o Atlético não tem absolutamente nada a ver contra o Galo da Madrugada. Nada Ótimo. contra o Galo da Madrugada. Ótimo. O povo participou, a gente pede o povo para mandar algumas perguntas escritas, eu li, e tem áudio aqui também. Bora ver. Alô, galera da 98, aqui é Marcelo Santos, de Lagoa Santa, muito boa noite. Valeu, que Marcelo. bom que tem alguém do Galo aí para poder explicar sobre as dívidas, né? Agora a pergunta é o seguinte, antes do Galo se tornar SAF, a dívida dele era de X milhões. Aí depois que o Galo se tornou SAF, mesmo com venda de muitas coisas, imóveis, shopping, a dívida do Galo triplicou. Como é que isso se explica? Eu gostaria de saber, eu não entendi até agora como é que explica isso. Valeu, Marcelo. Ainda não tinha estádio também. Não, o ponto não é nem o estádio. Na verdade, não. Ela não triplicou, né? Quando a gente pega a dívida, quando foi feita a operação, né, da SAF, nós estamos falando ali próximo de 2 bi, quase 2 bi ali de dívida naquela situação, tá? Hoje nós estamos falando, estamos fechando o ano, né? O ano se encerrou agora, nós estamos falando mais ou menos ali de 1 bi 400, 1 bi 500, tá? Dependendo de como vai ser contabilizado uma outra situação, tá? O ponto quando a gente fala qual que é o tamanho da dívida, você não vê a saúde financeira de um clube, você não vê se ele deve 500 milhões ou 1 bilhão. Não é esse o indicador exato. Porque você imagina o seguinte, se eu ganho um salário mínimo e eu devo 50 mil reais no banco, pois eu tô quebrado, né? Agora, se eu tenho um salário de 100 mil reais por mês, né, e devo os mesmos 50 mil reais, tá tranquilo. Porque faz parte dentro do meu fluxo, eu consigo. Então, quando a gente fala se a dívida está equalizada ou não é o tamanho da dívida, né? Hoje o Galo, nós estamos falando de uma empresa que faturou 800 milhões de reais. Né? Então, ele tem uma exposição menor, quando a gente fala de tamanho de dívida, do que tinha quando faturava 400. Né? Hoje ele fatura o dobro. Então, proporcionalmente falando, a dívida tá mais equalizada, tá muito mais equalizada do que estava pré-SAF. Quando eu digo estádio, até questão de patrimônio também, né? Você aumenta o seu patrimônio, o que dá Fora o pra... ativo, Isso. fora o ativo, né? Tô falando só no âmbito financeiro, isso por si só já, na verdade, não funciona assim numa análise financeira. E segundo, ele tem hoje um patrimônio que também não tinha naquele momento. Né? Nós estamos falando da arena, talvez a arena mais moderna da América Latina, hoje é de propriedade da SAF. A gente tá conversando do estádio no intervalo. O estádio ele se paga completamente e já dá lucro ou ele só empata contando custo, CRI, etc. Não, ele já virou a chave. Né? Então hoje nós estamos falando de uma arena que se paga. Né? Esse ano, agora 2026, no orçamento e no planejamento, como vai ter uma Copa do Mundo, né, a gente ainda vai ter mais tempo para fazer grandes eventos. Né? Nós temos a parceria com a Live Nation, que é a maior operadora, né, do mundo, né, de grandes eventos. Então nós estamos com um planejamento bem interessante para esse ano. Tá? Mas sim, ela não só se paga, como hoje ela já traz, vamos dizer assim, quase que dividendos ali para o Atlético. Quero tardezinha na Arena MRV, tá? Só tô avisando. Ah, meu Deus do céu, hein? Olha aí. Ô Gui, nós temos aí em 3 minutinhos, tivemos a presença de áudio do torcedor, perguntas escritas, agradecendo a grande audiência aí no youtube.com/98live, pode deixar o like também. Queria que você encerrasse aí também, fizesse mais uma pergunta pro Pedro. Primeiro, eu te agradecer demais por ter vindo aqui, dedicar esse tempo à nossa audiência. Eu acho assim, para o torcedor ficar bem claro na cabeça dele, qual que é a sua participação na gestão do futebol? Você vai opinar em contratação, vai decidir sobre contratação ou você vai cuidar mais da parte financeira? Não, absolutamente. Nós estamos falando de uma empresa de futebol. Né? A SAF é Sociedade Anônima do Futebol. Né? O CEO, na verdade, ele responde pela operação dessa empresa de futebol. Todas as discussões que a gente tem no departamento de futebol, né, elas têm a participação, como eu comentei, técnica Sampaoli e comissão técnica, Paulo Brax em termos de gestão do departamento de futebol e a minha num olhar institucional, financeiro e de operação. A gente criou a estrutura de governança nesse sentido. E sim, eu sou responsável por essa operação. Tem um documento no Galo, e o Pedro pode falar até rapidinho, que ele cita o perfil do elenco que o Atlético quer ter.
E aí eu não sei se isso entra no seu guarda-chuva ou no guarda-chuva do Paulo. Que é lá, X jogadores de base, X jogadores de hierarquia acima de tantos milhões, X jogadores de tantos anos. Você que vai gerir esse elenco, esse documento, ou é o Paulo Brax que gere ele? Eu faço a gestão, o Paulo faz a execução dela. Boa. Obrigado, Iguinho. Volte Nós. sempre. Sempre que você chamar, eu tô aqui. Então vem amanhã. Doutor, Amanhã não obrigado, vai, beleza. Obrigado. Valeu, Gui, valeu, Ô, valeu, Dodô, valeu. 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 Pedro, que honra receber você aqui, obrigado. E ó, já que você deu essa liberdade de fazer um convite ou permanente ou corriqueiro, nós vamos te acionar aí mais vezes. Tamo lá. Eu que agradeço aqui o convite, muito legal ter participado aqui, que eu volte aqui contando mais coisas boas ainda do Galo. Boa.